Olá, como vão vocês? Ontem, Ontem era dia 29 para o dia 30 de outubro de 2022, um dia antes da decisão, da eleição presidencial, também para governador, e eu comecei a ler isso aqui, este livro aqui do Henri Bugalho. Minha especialidade é matar como o bolsonarismo tomou conta do Brasil. Hoje, dia 30 de outubro, já sabemos que Bolsonaro não é mais o presidente do Brasil, infelizmente. Felizmente, por quê? Por que defender isso? Porque as ações do governo, as ações do Bolsonaro, as atitudes do Bolsonaro, não só dele, mas de seus aliados, muitos estão no poder ainda, condiz com ações violentas, condiz com ações que vão contra os direitos humanos. E eu, como psicólogo, está no meu código de ética que eu devo me posicionar diante desse tipo de situação violenta, de ameaça de violência, de contextos violentos. Porque não é só uma briga de direita e de esquerda, não. A gente está falando aqui de fascismo. A gente está falando aqui de violência contra as pessoas, contra a natureza. A gente está falando de precarização do trabalho. Profissionais da saúde, profissionais do Sul, o quanto essas políticas que envolvem o Bolsonaro e os aliados dele prejudicam a saúde física, mental e a possibilidade de trabalho das pessoas que trabalham na saúde hoje. Não só na saúde, mas os desempregados, os miseráveis. E aí vai, né? Então, é legítimo defender aqui, como eu li e reproduzi isso, a gente está saindo de um umbral, de um bueiro. A gente teve uma queda aí na civilização notável nos últimos anos. E foi sofrido, para quem tem consciência crítica da realidade. Foi sofrido. Foi sofrido. Atinge a gente direta e indiretamente. Então, sim, sair desse processo, sair desses 4 anos desse governo e ter a possibilidade de viver sob uma nova energia, talvez. Vocês gostam de falar de energia, muitas pessoas gostam, né? Uma energia que não seja tão violenta, uma energia que não esteja tendo como líder uma pessoa que reproduz esse tipo de frase, que a minha especialidade é matar. Bom, agora temos aí Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Vejo de forma muito positiva, respeito muito esse cara. As acusações de ladrão, de corrupção, são questionáveis. Tem muito material aí para ser estudado e visto, para a gente questionar as acusações. Mas a gente tem que pensar também que esse ódio direcionado ao Lula, ao PT, ao comunismo, aos esquerdistas, tem também aí um fator psicológico de manipulação, manipulação de informação, hoje com as redes. Como eu falei aqui no último vídeo, são universos paralelos. Então tem muitas problemáticas aí envolvidas, É ter pensamento crítico, Inclusive agora há pouco eu escrevi que eu não sou petista, sou humanista, não sou antipetista, sou antifascista, Claro, reconheço aqui que as políticas, a visão de modelo de sociedade que esse partido agora traz condiz mais com uma visão que eu tenho, que as pessoas que eu estudo tenham, e aí vai. Então, assim, sem medo de ser feliz, como dizem por aí, Eu vou ler mais um textinho aqui do Henry, O Avesso da Verdade. Cai bem. Até agora, todos os ditadores tiveram de trabalhar duro para suprimir a verdade. Nós, através de nossas ações, estamos dizendo que isso não é mais necessário. Decidimos livremente que queremos viver num mundo pós-verdade. Steve Tenish, dramaturgo sérvio, 1992. O mundo pós-verdade, o mundo onde a verdade não importa mais. Os universos paralelos, os algoritmos, as fake news, A verdade está perdendo importância na compreensão do mundo. Este é um fenômeno de forte conteúdo político que busca impor uma narrativa que prescinde ou distorce os fatos.
A gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso, como eu venho dito aqui algumas vezes. Uma das armas políticas principais usadas hoje é o pânico moral, né? É mexer ali com os sentimentos, desejos, pensamentos ocultos das pessoas, da sociedade, né? Por isso que se fala aí em pedofilia, né? Se fala aí de... se banaliza o racismo, a violência contra os pobres, né? Hoje, muitos youtubers direitistas veiculam uma mensagem padronizada. Será que isso vai acabando com o tempo? Eles estão aí. Nas últimas décadas estava em curso a implantação do comunismo no Brasil. Essa é a ladainha que se repete. E aí se tem uma ideia de comunismo completamente distorcida. E aí se cria aí mais um universo, mais um elemento desse universo paralelo de pânico moral e tudo mais que envolve um fascismo, um bolsonarismo, um autoritarismo, né? Nessa teoria conspiratória, o filósofo Antônio Gramsci seria o pilar de um movimento global para destruir o capitalismo a partir das instituições educativas, políticas e culturais. Uma revolução secreta para desintegrar nossos valores tradicionais, esses tais valores tradicionais que, assim, são bem questionáveis. Eles estão querendo conservar o quê? Que tipo de tradição, né? Que tipo de ideal está na mente dessas pessoas? Eles são reais? Por que precisa tanto dessa luta para manter esses valores? Quando a gente vê na realidade, no meu trabalho, na minha prática, eu vejo que esses valores tradicionais, eles são grandes fatores de sofrimento e de conflitos dentro das famílias, dentro dos trabalhos, dentro das igrejas, dentro da sociedade, né? Nesta guerra psicológica, a agressividade de vários influenciadores não é apenas uma questão de estilo, é funcional, mesmo que muitos deles adotem por imitação ou intuitivamente. Deve-se confundir o oponente, desacreditá-lo, abalar o seu moral. O Henri Bugalho, acho que muita gente deve conhecer, né? Ele é um filósofo, escritor, ele tem um canal no YouTube aqui. Aliás, ele teve um papel muito importante no pré e durante o governo Bolsonaro de ir desmontando vários tipos de fake news, de mentiras, de teorias conspiratórias, de discursos anti-ciência durante a pandemia. É um cara que adoeceu nesse processo, inclusive, porque as pessoas absorvem isso, sentem isso na pele. Então é um trabalho notável aqui desse cara, eu acho que merece um reconhecimento. A estratégia é a construção de uma narrativa pós-verdade, alheia a um conhecimento consolidado. Afinal, todos navegamos pelo mundo através de nossas histórias, não é verdade? Para aceitarmos cada interpretação da realidade, antes de tudo, ela precisa fazer sentido. Uma história mentirosa, coerente, convence mais que uma verdade incoerente. Uma história mentirosa, coerente, convence mais que uma verdade incoerente. Como a gente briga com isso, hein? Será que é possível brigar com isso? Eu fico pensando em dar um fato aqui da minha vida. Acho que muita gente deve ter passado por isso. Teve uma época que surgiu aí a história da nova era, né? Que a Igreja Católica, na época, ela fazia um alarde, né? Falava de símbolos do anticristo, de chip, né? E o tipo de teoria conspiratória que ainda é usada dentro desses discursos aqui que o Henry está denunciando, que fazem parte do imaginário, do pânico e do medo de muitos eleitores e apoiadores desse tipo de ideia bolsonarista, fascista, né? Então é uma questão muito complicada, né? Ele diz aqui que uma história mentirosa coerente convence mais que uma verdade incoerente. Sim, vejo isso no meu trabalho, na vida, no mundo, em mim às vezes. O legal aqui é reconhecer isso, né? E não se dar por satisfeito. Esse esforço de reinvenção da interpretação da realidade está ocorrendo nesse exato momento. Está acontecendo, né? O Lula ganhou, o Bolsonaro não é mais presidente, mas esperem as cenas dos próximos capítulos. Todos os dias somos bombardeados por afirmações de ideólogos apresentando uma versão revisitada do passado e uma nova visão para o presente.
George Orwell, 1984, aquele livro famoso. Quem controla o passado, controla o futuro. Esse negócio de revisitar a escola não, também, que acontece muito nas escolas. A gente está falando de educação. Revisitar a história, mudar os fatos históricos, revisionar a história. De quem que surgem essas ideias? Quais são os interesses nisso? Né? E daí que surge a ideia de terra plana, né? Aquelas bobagens todas que o Olavo de Carvalho, preciso beber um chá porque minha língua tá enrolada. O Olavo de Carvalho disseminou e ainda está presente dentro do governo, né, que muitos foram reeleitos, estão presentes aí no YouTube da vida, né, nas redes sociais, e tem muito seguidor desse tipo de gente. Então, assim, veja só como é complicado hoje pro ser humano, de alguma forma, né? Pensando assim, se situar na realidade, né? Porque se a pessoa ela vai acreditar no que lhe é mais conveniente, então é muito provável que, se ele cai aí numa rede, essa sub-rede, esse submundo do WhatsApp, do bolsonarismo, e de repente o que cair ali casar com os medos, o pânico, a visão de mundo dele, vai ser muito fácil acreditar nisso, né? Por isso que um dos pilares aqui desse canal, que eu sempre repito, desse espaço aqui, seja no Instagram, no YouTube, no status do WhatsApp, no Facebook, para quem quiser ver, é sempre falar de pensamento crítico, né? Pensamento crítico, minha gente. A gente tem que ter consciência de que lugar a gente ocupa no mundo. Que lugares, né? Será que tem lugar? E os que não tem lugar? Será que são aqueles lá que o cara que você chama de mito fala que deve morrer? Por que não tem lugar? Não pode ter lugar para todo mundo? Será? Será? Será que essa miséria toda, as mortes pela Covid, será que tudo isso não poderia ser evitado? Pois é. É um longo assunto, né? Longo assunto que está acontecendo. O mundo, como eu falei no último vídeo, é uma briga de forças, né? No decorrer da história, no decorrer da história da humanidade, sempre que o pensamento crítico, né, a vida, o corpo, a diversidade, ela começa a ganhar força, vem como resposta, vem como uma grande onda, né, que não é só no Brasil que veio toda essa história de fascismo, de autoritarismo, tenta reforçar esse poder, né, esse poder tradicional, esse poder conservador, né, que quer colocar as pessoas dentro de caixinhas, que favorece a quem? A quem interessa. Governos, ideias, filosofias conservadoras que negam o pensamento crítico, que negam a diversidade humana, a complexidade humana e a riqueza humana da vida. E por falar em vida, eu vou fechar aqui, ainda sem terminar o segundo textinho, que também é curto, né? Mas aí a gente começa a pensar aqui e acaba não dando tempo. Fechar falando em vida, que talvez a derrota hoje do Bolsonaro, mais do que a vitória do Lula, ela deve ser pensada também como uma resposta a todas as pessoas que morreram pela Covid, né? Infelizmente, claro que isso não muda o fato, mas muita gente morreu porque o cara aí que tá deixando de ser o presidente do nosso país se negou, desdenhou, ridicularizou, negou cuidados, negou vacina. Então, pelos mortos da Covid também dedicamos essa derrota desse cara aí, que nunca mais esperamos ser tão relevante no nosso dia a dia. Tchau, fascista.